Cristo. No Salmo 91, verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós falamos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nós podemos entender o seguinte, que o lugar onde o homem habita fala muito sobre ele, quem ele é. Nós, quando queremos conhecer alguém, nos perguntamos: aonde você mora? Com quem você convive? E assim nós entendemos ou conhecemos melhor a pessoa. Porque aonde ele mora, a sociedade com quem ele convive, fala muito, porque nesse lugar ele adere à cultura do lugar, ele adere às crenças do lugar, ele adere à arte do lugar, ele adere à moral, ou seja, princípios de moral que ele entende como moral, ele adere daquele lugar. Ele adere à lei. Leis são os princípios, são as regras que têm que ser obedecidas. E quando ele está vivendo diante de uma sociedade, diante de um povo, ele tem que aderir também às leis daquele lugar. Ele adere aos costumes e todos os hábitos também são aderidos por ele. Assim, nós compreendemos melhor quem é aquela pessoa, quem é aquela pessoa que tem os hábitos, que tem a crença, porque nós entendemos melhor quando sabemos aonde ele habita. Mas quando nós estamos falando que aquele que habita no esconderijo, ou seja, nós estamos falando que aquele que mora aqui no esconderijo do Altíssimo, nós estamos falando de um diferencial. Quando nós começamos a entender simplesmente o que o texto quer dizer, nós falamos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está oculto diante das ameaças de corrupção do lugar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo ele descansa naquilo que é mal. O homem por si mesmo ele tem prazer naquilo que é mal, mas o homem que está no esconderijo do Altíssimo, escondido na graça do Senhor Jesus Cristo, ele está oculto, ele não se deixa levar pela corrupção daquele lugar. A sua alma é a sua alma sadia, o seu espírito é um espírito sadio. Assim ele se torna uma pessoa íntegra, ele se torna uma pessoa de caráter, ele se torna uma pessoa que preza em querer fazer o bem, mesmo que muitas das vezes ele falhe, mas ele persegue a justiça porque ele tem temor a Deus. Nós aprendemos também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é perseverante, ele é inflexível diante das vaidades e desejos de clamor do lugar. Ou seja, as vaidades, o glamour daquele lugar não tem poder sobre a sua vida. Nós vivemos numa sociedade vaidosa, onde as pessoas querem ser notadas, as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem serem aplaudidas, as pessoas querem ser cultuadas, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele sabe que isso tudo é momentâneo e que isso não faz bem à alma do homem. A Bíblia diz que toda honra e toda glória seja dada a Deus. A Bíblia diz que a criatura de forma nenhuma pode ser adorada, mas o Criador sim tem que ser adorado. E o único Criador de todas as coisas foi o Senhor. E nós temos que adorar o Senhor. Então a vaidade não pode e não tem poder sobre aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. Nós aprendemos também que aquele que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está protegido na torre forte dos princípios e doutrinas que emanam de Deus. Ou seja, aquilo que ele tem prazer, aquilo que lhe orienta, aquilo que lhe discipula, aquilo que lhe ensina, são tudo emanadas da boca de Deus, são tudo emanadas do Espírito Santo de Deus. Todas as leis, elas têm que ser obedecidas, mas principalmente as leis espirituais. O homem ele tem que se entregar aos desejos carnais, mas nós que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, nós temos que entender que as leis espirituais, elas têm que estar acima de tudo e de todos, porque o que importa a nós é agradar o homem, mas se nós não agradarmos a Deus. E por último, o Salmo 33, verso 14 diz assim: do lugar da sua habitação contemplo todos os moradores da terra. Nós temos que entender que do lugar da habitação de Deus, Deus está nos olhando, Deus está nos contemplando. É por isso que é importante nós habitarmos, nós residirmos no esconderijo do Altíssimo, porque sabendo que assim nós estaremos protegidos por Deus para todo sempre. Amém. É só vitória.